Era para ser apenas mais uma viagem entre tantas que fiz pela BR-376. Eu, meu Scania 113 era azul, e a velha estrada cortando o interior do Paraná como uma cicatriz esquecida pelo tempo. Saí cedo de Maringá, carregando uma carga de mantimentos para Joinville. O tempo estava pesado, com nuvens baixas e o cheiro de chuva impregnando o ar, mas nada que me preocupasse. Afinal, a estrada era a minha casa. Eu conhecia cada curva daquele trecho como a palma da minha mão. O ronco do motor era uma música familiar nos meus ouvidos, e o volante, quase uma extensão do meu próprio corpo. Tudo parecia seguir o roteiro de mais uma jornada solitária, dessas que a gente até esquece depois de tantos anos no asfalto. Logo depois de Paranavaí, as primeiras gotas começaram a tamborilar no para-brisa. Um som ritmado, quase hipnótico. Eu ajustei a velocidade e liguei os faróis baixos. Nessas estradas, a chuva transforma tudo. O asfalto fica traiçoeiro, a visibilidade despenca e o perigo se esconde atrás de cada curva. Enquanto avançava, o céu foi se fechando de um jeito que eu já sabia o que significava. Não era só chuva. Era a tempestade das bravas, daquelas que faziam a estrada sumir sob um mar de água. Olhei para o horizonte e vi uma parede cinza se formando, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar sobre nós. Mesmo assim, segui em frente. Era o que eu sempre fazia. A vida na estrada não perdoa medo e cada minuto parado é prejuízo. Eu apertava o volante, sentindo o frio úmido entrar pela janela entreaberta, e tentava manter a atenção redobrada. Só que aquela tarde estava longe de ser normal. A BR-376 naquele trecho é traiçoeira. Muitas descidas, curvas fechadas e acostamentos estreitos. Em dias normais já era perigoso. Imagine sob chuva intensa. Eu respirava fundo a cada curva, os limpadores trabalhando freneticamente para afastar a água. O cheiro de terra molhada invadia a cabine, misturado ao diesel e ao café frio do copo térmico. Foi então que vi algo estranho adiante. No meio da névoa espessa, um jogo de luzes piscando de forma desordenada. Não era normal. Não era um carro quebrado esperando socorro. Era um pedido de ajuda silencioso, pulsando no meio do caos. Meu coração acelerou. Reduzi a marcha e encostei o Scania com cuidado no acostamento alagado. Ali, quase submerso na água barrenta, estava um carro pequeno, preso, como se a estrada tivesse decidido engolir seus passageiros. Sem pensar duas vezes, desliguei o motor, vesti a capa de chuva e abri a porta sentindo o vento frio bater no rosto. Eu sabia que precisava agir. E rápido. Desci do caminhão quase tropeçando na lama. O vento cortava a pele como navalha. A água já cobria boa parte do acostamento, formando poças profundas. Cada passo era uma luta contra a correnteza que insistia em arrastar tudo o que estivesse pelo caminho. Meus olhos tentavam focar naquela cena caótica à frente. O carro, um Gol prata, estava meio tombado, encalhado numa vala rasa, com a água já batendo nas janelas. Cheguei até a porta do motorista e bati com força no vidro. Dentro vi um casal jovem, olhos arregalados, e duas crianças no banco traseiro. A mulher chorava, agarrada a uma das crianças como se quisesse protegê-la com o próprio corpo. O homem tentava, sem sucesso, abrir a porta, mas a força da água pressionava contra ela como um gigante invisível. "Calma, eu vou ajudar!" Gritei, mas minha voz foi quase engolida pelo rugido da tempestade. Senti um aperto no peito. O tempo era nosso inimigo. Corri de volta até o Scania, escorregando na lama, e peguei a corda de segurança que sempre carregava enrolada atrás do banco. Nunca imaginei que aquele pedaço de nylon gasto seria a diferença entre a vida e a morte. Amarrei uma ponta da corda no gancho de reboque do meu caminhão. A outra enrolei em volta da minha cintura. Sabia que se a correnteza me pegasse, ao menos teria uma chance de não ser levado junto. Dei 3 puxões firmes para testar. Estava pronto. Voltei em direção ao carro, sentindo a água agora chegar quase até os joelhos. O rosto do homem por trás do vidro era puro desespero. A criança mais nova, uma menininha de no máximo 5 anos, batia as mãozinhas no vidro, chorando sem som. Eu precisava ser rápido. Me abaixei, forcei a maçaneta da porta traseira com toda a força que consegui reunir. E depois de alguns segundos que pareceram horas,
A porta cedeu com um estalo sinistro. Uma onda de água lamacenta invadiu o interior do carro, molhando ainda mais as crianças. Sem pensar, agarrei a menina primeiro, segurando-a contra o peito. Ela tremia como um passarinho. Com a corda tensionada, comecei a recuar devagar, lutando contra a força da água que parecia querer arrancá-la dos meus braços. Consegui chegar até o caminhão e colocar a pequena em segurança dentro da cabine. Voltei imediatamente, sentindo o cansaço já pesar nos músculos. A segunda criança, um menino de uns 8 anos, chorava, mas cooperou. Agarrou-se ao meu pescoço com tanta força que quase me derrubou. Mais uma viagem contra a correnteza, mais uma vida salva. Restavam os pais. O homem acenou para que eu ajudasse primeiro sua esposa. Sem hesitar, puxei a mulher para fora do carro, ajudando-a a se equilibrar. Ela soluçava sem parar, os olhos arregalados de medo. Quando chegamos ao caminhão, ela se jogou de joelhos na lama chorando de alívio. Só faltava ele agora, e o tempo parecia mais curto a cada segundo. Voltei ao carro com o corpo exausto. Cada passo parecia uma luta contra a enxurrada que ganhava força a cada minuto. A chuva era uma cortina sólida, e o barulho da água batendo no asfalto era ensurdecedor. A correnteza começava a empurrar o Gol de lado como um brinquedo frágil. Se demorássemos mais alguns minutos, o carro seria levado. O homem dentro do carro me olhou com uma mistura de esperança e medo. Abri a porta com dificuldade e ele se esforçou para sair, mas escorregou e bateu o ombro na moldura da porta. Sem pensar, estendi a mão e ele a agarrou com força. Puxei com tudo que tinha, sentindo a tensão da corda presa à minha cintura vibrar. Conseguimos sair juntos, mas um passo em falso quase colocou tudo a perder. A água que antes vinha até os joelhos, agora batia quase na cintura. Um redemoinho traiçoeiro se formou ao lado do carro, puxando com força. Por um segundo aterrorizante, senti que seríamos arrastados. Milagrosamente, a correnteza cedeu por alguns segundos, como se o próprio destino tivesse nos dado uma chance. Aproveitamos o momento para rastejar, metro por metro, em direção ao caminhão. Cada centímetro conquistado parecia uma vitória contra a morte. Quando finalmente chegamos à porta da cabine, abri com uma pancada e praticamente joguei o homem para dentro. Fechei a porta com força, ofegante, e me encostei na lateral do caminhão, sentindo o corpo vibrar de adrenalina e cansaço. Dentro da cabine, a família se abraçava, chorando como se não acreditassem que estavam vivos. Ainda ajoelhado no chão, olhei para trás. O Gol estava sendo lentamente arrastado para a ribanceira ao lado da estrada. Menos de 1 minuto depois, um pedaço do acostamento cedeu e o carro desapareceu na enxurrada, engolido pela água lamacenta. Se tivéssemos demorado mais alguns instantes, todos teriam sido levados juntos. Fiquei ali, parado na chuva, olhando para o vazio deixado pelo carro. O peso da responsabilidade caiu sobre mim de uma vez só. Eu não era herói, nunca me considerei um. Mas naquele dia, naquela estrada esquecida em meio à tempestade, eu fui a diferença entre a vida e a morte para uma família inteira. Ainda sentado na beira do acostamento, respirei fundo, tentando colocar o coração de volta no peito. A chuva seguia forte, mas dentro da cabine do Scania havia um pequeno universo de calor humano. A mulher, o homem e as 2 crianças se abraçavam, trocando lágrimas e palavras que eu não conseguia ouvir, mas entendia perfeitamente. Subi na cabine e liguei o motor. Precisávamos sair dali antes que o acostamento cedessem de vez. Acelerando devagar, com cuidado para não derrapar, seguimos alguns quilômetros até encontrar um posto de apoio de caminhoneiros, um pequeno refúgio de luz em meio à tempestade. Encostei o caminhão e ajudei todos a descer. Um funcionário do posto, assustado com o estado em que chegamos, ligou para a polícia rodoviária e para o resgate. Em poucos minutos, uma viatura chegou, trazendo paramédicos e cobertores. Ali, sob a luz amarelada do posto, a família finalmente estava em segurança. Recusei agradecimentos exagerados. Não precisava deles. O sorriso tímido da menininha, ainda tremendo de frio, bastava.
Ela agarrou minha mão com força antes de ser levada para a ambulância, como se dissesse obrigada, sem palavras. Aquele gesto ficou gravado em mim mais do que qualquer medalha ou homenagem. Voltei para o meu Scania, sentei no banco e deixei a cabeça cair sobre o volante. Meus ossos doíam, e a exaustão era tão profunda que parecia vir da alma. Na estrada somos acostumados a ser invisíveis, a cruzar cidades como fantasmas. Mas naquele dia, naquele pedaço esquecido de asfalto, eu soube que havia feito a diferença. A vida de caminhoneiro é dura. Longe da família, lutando contra o tempo, contra o cansaço, contra os perigos invisíveis que rondam cada curva. Mas também é uma vida cheia de encontros, de histórias que não cabem em livros, de momentos que definem quem somos de verdade. Enquanto observava a chuva batendo no para-brisa, pensei em quantos caminhoneiros anônimos como eu fazem escolhas corajosas todos os dias, sem esperar reconhecimento. Pequenos atos de coragem, sementes de esperança plantadas na solidão das estradas. Naquela noite, antes de adormecer dentro do meu caminhão, fiz uma promessa silenciosa. Enquanto estivesse na estrada, sempre faria o que pudesse para ajudar. Porque às vezes, numa simples tarde de tempestade, podemos ser a única luz que alguém tem para seguir em frente. E você? Teria coragem de arriscar a sua vida para salvar outras pessoas? Ou conhece alguém que já foi capaz de um ato heróico como este? Compartilhe sua opinião ou conte uma história que viveu ou ouviu nas estradas. Quem sabe a sua história também não vira um vídeo incrível aqui no canal Vidas na Estrada. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e acompanhe relatos emocionantes e histórias reais que acontecem todos os dias pelas estradas do nosso Brasil.